Olá, gente, salve, boa noite a todos, todas, todos. Primeiro, queria começar agradecendo o Robson pelo convite, por estar aqui desde o começo do projeto, pela participação ali, pela nossa troca, pensando nos convidados, depois pelo convite para eu mediar. Peço um pouco de desculpas pela minha voz, estou em recuperação de uma sinusite, mas dá para a gente tocar. E é um prazer muito grande receber a Luz aqui em Uberlândia, porque eu tenho acompanhado o trabalho da Luz já há muitos anos, eu levo sempre a poesia dela para dentro de sala de aula, escrevi sobre a poesia dela, então, para mim é uma satisfação muito grande. E esse tipo de evento colabora muito para a cena local literária de uma cidade como Uberlândia, a gente ter esse tipo de troca com autores de outros lugares, com autores que têm uma repercussão nacional. Luz, primeira vez em Uberlândia? Licença. Sim, é a primeira vez em Uberlândia. Muito legal, muito legal. Luz, geralmente a gente começa perguntando, né? Como que a arte e a literatura entraram na sua vida? Como foi esse processo? Por onde que essa fagulha entrou na sua história? Ai, gente, não parece, mas eu sou extremamente tímida quando estou nesse momento. Na hora que é só fazer poema é mais fácil. A minha mãe, parece, né, papo furado, mas é verdade. A minha mãe é lida como uma pessoa analfabeta funcional, mas a minha mãe, ela sempre compôs o dia, né? Então, era possível os domingos de manhã ser regados pelas composições que minha mãe ia fazendo ali, né? Eu sou uma filha temporão, então também observei muito a adolescência, a juventude da minha irmã, como aquela pessoa que subia para cima e para baixo, com um caderno de 10 matérias embaixo do braço, escrevendo. Então, de alguma maneira, seja pela escrita ou pela oralidade, essa ideia de contar histórias sempre foi presente. Assim, qualquer pessoa que chegar na minha casa e minha mãe passar um café, você vai saber tudo que é possível de acontecer no sul da Bahia através das fábulas da minha mãe. Mas entender a palavra nesse formato poético, né, nesse formato de poesia que pode ser lido também como literatura marginal, literatura periférica, isso me chega em 2012, quando eu adentro pela primeira vez no sarau da Cooperifa, e aí eu percebo que a minha escrita, que a minha história, que a minha vivência é possível, né? E é possível no sentido de ter relevância, de poder ser contada e recontada. Então, mesmo sendo uma pessoa que passou a vida escrevendo, acho que hoje eu já lido melhor com essa quase timidez, né? Esse jeito mais quieto de ser. Eu só entendi que eu também tinha voz para além da escrita quando eu acessei o sarau da Cooperifa. E aí também, depois que cheguei lá, aí eu fui desbravando tantos outros saraus, e aí é onde eu chego no slam, porque mesmo sendo um pouco introspectiva, eu tenho um ascendente em Áries que me põe para competir, e aí eu chego no slam e percebo, nossa, a palavra, a competição. E aí, desde 2012, que eu estou na cena, circulando, participando dessas ágoras, e de alguma maneira sempre achando um jeito de formalizar esses escritos em livros também, e outros caminhos, né? Sou bem curiosa, recentemente eu concluí um curso de dramaturgia, então ali na região de São Paulo, o que eu tenho feito muito é escrever para teatro agora. Acho que nesse momento eu estou bem imersa nisso. E aí eu não sei qual que é o próximo passo. Eu tenho desafiado a minha escrita a dançar, mas até agora ela não conseguiu ainda. Grande sarau da Cooperifa, né, do Sérgio Vaz, ali pertinho da Piraporinha, né? Ali pertinho da Piraporinha. Tá meio que de stand-by, né? A Zona Sul tá chorando, né? Mas a gente ainda tem o sarau do Binho por aí. Sim. Ali, e muita gente boa saiu do sarau da Cooperifa, né? Coisa impressionante. E daí, bom, obviamente você falou, você chega ao slam, e quando a gente fala em slam no Brasil, o seu nome é um nome dos principais, né? De maior destaque, até chegar ali no lançamento do Slam das Minas em São Paulo. Como que foi essa trajetória? Quer dizer, por onde você adentra o slam ali? Você começa no sarau, mas qual foi o primeiro slam que você colou? Como que você começou essa trajetória?
tá tudo bem colado, assim, né? Então eu cheguei no sarau, numa noite quente de março, e logo na sequência eu realmente me apaixonei pela ideia de ser ouvida. Eu acho que eu nunca tinha sido ouvida tanto tempo, porque é muito tempo você falar um poema durante 2 minutos, 3 minutos, e as pessoas pararem para te ouvir. Então, rolou um encantamento, assim, acho que eu sempre ouvi muito as pessoas, de repente as pessoas pararam para me ouvir, e aí, nisso que eu cheguei na Cooperifa, eu realmente, assim, com uma vida muito diferente da que eu tenho hoje, eu ia em todos os saraus, em todos os slams, assim, então foi tudo muito, muito próximo. Mas o primeiro slam que eu fui foi o slam da Guilhermina, que é um slam que fica na zona leste de São Paulo. E o segundo slam que eu fui foi o menor slam do mundo, que aí rolou uma paixão muito louca, assim, porque quando eu cheguei no slam da Guilhermina, agora eu sou palestrinha, né? Agora eu tenho poemas longos, mas quando eu cheguei nesse movimento, eu não fazia poemas muito longos. Então eu cheguei no slam da Guilhermina, eu falei, nossa, gente, não tem condição de eu participar disso aqui. E aí, quando eu cheguei no menor slam, eu falei, nossa, então aqui é meu lugar. E aí, com essa motivação para começar a elaborar e fomentar os meus próprios movimentos também. Então, hoje não participo de nenhum desses coletivos que eu vou mencionar, mas entendo que eles foram motriz para que eu permanecesse na cena. Então, e se a gente levasse os saraus para dentro dos ônibus? E aí a gente faz o Poetas Ambulantes, que continua circulando nos metrôs e trens em São Paulo. Aí a gente fundou o Slam do 13, porque os slams eram todos muito longe. São Paulo é uma cidade que afasta mesmo a gente. Então, sair da Zona Sul para ir para a Zona Leste é um rolê muito louco. E aí a gente fez o Slam do 13, porque era um slam que continua também, que acontece na saída do Terminal Santo Amaro, que aí era delícia, tipo, 20 minutos a gente chegava nesses espaços. E aí isso, né? E junto disso também ir criando outros espaços, tal qual o Slam das Minas, enfim. E achando um jeito de pertencer à cena ao mesmo tempo que se constrói, né? Eu estou dando um curso lá em São Paulo e eu fiquei muito emocionada, tipo, na segunda aula que eu dei, porque quando eu fui contando a história do slam, é muito legal, que eu falo, caramba, eu vi o primeiro cara ganhar, tipo, eu vi o Fábio Boca ganhar no momento que só tinha o Zap Slam, não se tinha um torneio nacional. Então foi o Fábio e a Ana Rocha, eu estava lá em 2012, no Memorial da América Latina. É bonito ver uma cena que é nova, mas que ao mesmo tempo já tem tanta história. E se eu fecho o olho assim, eu basicamente estou em todos os momentos dela, assim, né? Porque eu acho que esse movimento de sarau slam, o que eles ensinam é isso, que tipo, se eu falar 3 minutos um poema e tiver 20 pessoas inscritas, eu vou ter que ouvir 19 pessoas falando durante 3 minutos também. Então, é muito bonito também perceber que o meu nome está em alguns lugares onde tem história para contar, mas, ao mesmo tempo, o quanto eu fui ouvinte dessa história. E cada vez que eu repasso por ela, é muito bom, né, ser uma testemunha do slam. E, Luz, tem um fenômeno no Brasil do slam que o slam acabou virando uma espécie de domínio feminino, né? É impressionante quando a gente olha as campeãs nacionais, quando a gente olha o desenvolvimento de cada coletivo, a quantidade de mulheres envolvidas no slam. Você tem algum tipo de explicação para isso? Assim, você acha que talvez seja o espaço dentro do universo hip-hop que é mais acolhedor para a mulher, talvez mais acolhedor que o rap ou que outras... Por que você acha que o slam ficou tão feminino no Brasil? Se a gente volta mesmo no tempo, então, sei lá, 2013, que era um momento onde eu comecei a batalhar muito o slam, eu lembro que teve muitas listas onde, em muitos momentos, eu era a única mulher na lista. Aí, de repente, de ser uma, vira 2, vira 3. Mas, ao mesmo momento que o slam, tal qual outros movimentos do hip-hop, eu enxergo total importância no sentido de ser um lugar possível para a elaboração de pensamento, difundir o pensamento, mas eu acho que nem o slam e nem, sei lá, batalha de rima ou
o próprio movimento do rap ou qualquer outra vertente que tenha no hip-hop seja um movimento acolhedor às mulheridades. O que eu entendo é que mulheridade é bicho doido, que se mete a fazer e faz germinar, assim. Então, em 2015, surge o Slam das Minas SP, que já é uma continuidade do Slam das Minas DF, né, que foi o primeiro que teve. E o Slam das Minas SP, ele surge em 2016, na verdade, ele surge depois do Slam BR 2015, onde a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, onde a final ela era composta majoritariamente por mulheres e nenhuma mulher chegou na semifinal da batalha. Aí a gente começou a entrar num rolê, tipo assim, vocês não vão fazer a gente chegar no final, pois agora a gente vai alastrar tudo. A gente vai ter um slam que é só pra gente falar. E aí o que a gente pensou, a princípio, com o Slam das Minas SP, vamos garantir pelo menos uma vaga. E aconteceu que quando a gente faz um movimento e não entende, ou não espera, ou não sabe o que pode acontecer. O Slam das Minas virou um bagulho muito lindo, no sentido de que toda aquela palavra que não cabia no Slam misto, então, falar sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre abuso, coisa que não dava para ser dito, sei lá, em slams mistos, o Slam das Minas virou uma egrégora onde mulher falava sobre amar outra mulher, onde se falava sobre os corpos que são violados e violentados, e isso foi dando combustível, foi dando combustão para que novas mulheres começassem a falar num ambiente que era muito seguro. Porque aquele era um ambiente seguro. A gente pode falar sobre qualquer coisa que não vai ter alguém fazendo uma cara feia. E aí virou que as meninas... a gente começou a perceber que a nossa linha não estava aquém de nada nem ninguém, assim. E eu acho que o que acontece de hoje é uma fabulação, assim, né? Não tenho nada em concretude, mas o que eu sinto é que faz parte do universo de mulheridades esse lugar da não desistência. Então eu chego no sarau e de repente eu percebo que eu posso ir para o slam, tem um formato de poética aqui, aí com esse slam que eu faço, eu posso fazer teatro, e se eu posso fazer teatro enquanto atriz, eu posso escrever para teatro, e se eu posso escrever para teatro, eu posso dirigir um teatro, eu posso dirigir e escrever um teatro e ser atriz da cena. Então eu acho que essa multiplicidade, essa não desistência, tudo isso que é forjado, porque socialmente a gente vive numa cultura posta, que é machista, que segrega, e isso vai, de alguma maneira, forjando característica para que a gente permaneça, incida, invada e construa, que acontece no ambiente de trabalho, que acontece nas relações. Eu acho que isso só se replica nesse movimento literário. Então, eu acho que essa grande efervescência e a permanência dessas mulheres nesse espaço, eu acho que não é nem pela acolhida, mas é no sentido de insistência, né? De insistir, de não desistir, de se colocar. E eu acho que é isso, né? O poeta já falou que se eu estou no microfone, é tudo no meu nome. É o momento de ter um nome para se falar e para colocar. Essa ideia de falar em primeira pessoa e falar por si é muito poderoso. Então, não dá para abandonar o microfone. Então, eu entendo que as minhas pares permanecem não pelo acolhimento, mas na insistência de denunciar um país que continua falhando. E, apesar de tudo, a gente ainda continua fabulando, criando, elaborando, insistindo, fomentando e outros verbos possíveis, assim. E eu acho o slam tão fascinante porque a gente percebe que ele vai brotando basicamente no Brasil inteiro. Lógico que você tem os slams de São Paulo, você tem slam de Brasília com a Meimei, alguns slams que viralizam mais na internet, mas você tem esse movimento brotando em tantas cidades, né? A gente tem aqui o Ale Dornelles de Uberaba, a Andrea Félix de Uberlândia, que são pessoas aí que estão há tantos anos batalhando pelo slam. É muito fascinante como isso vai espalhando e formando uma espécie de rede de comunicação no país inteiro, né? É muito fascinante. Eu acredito que o slam é uma tecnologia possível, né? A gente vive numa sociedade capitalista onde, para que o Robinson conseguisse me trazer de São Paulo para cá, tem um investimento
de passagem aérea, tem investimento de hotel, tem investimento financeiro para que eu consiga sair do meu território, vir para esse território e elaborar novas trocas. Eu acho que dentro disso, né, dessa sociedade capitalista, onde tudo é muito difícil de se conquistar, o Islã, basta a gente falar, olhar para a cara e falar assim, meu parceiro, vamos fazer um Islã aqui. Tipo, não precisa de microfone, não precisa de caixa, embora tenham, né? Muito Islã tem, consegue ter esse aparato, mas, no modo geral, se tiver palavra, tiver escuta, o Islã está posto. Assim. Eu acho que é por isso que ele acontece e continua funcionando, né? Porque basta ter palavra e alguém para ouvir a palavra. E aí já está todo o movimento feito, né? E daí, Luz, bom, aí chega a hora da publicação, né, em livro. Então, aquilo que era escrita pensando na competição do Islã, dos 3 minutos, da performance, vira escrita para ser publicada num livro, com as suas adaptações, com as suas reflexões. Então, por exemplo, no Spunk Estanca tem alguns poemas que a gente vê o vídeo de você lá no Islã, e eles têm algumas modificações quando ele está publicado em livro. Como é esse processo de transportar aquilo que é feito por oralidade para que ele seja viável para o papel? Como que funciona isso para você? Dentro das gavetas que eu tenho aqui na cabeça, eu sempre acho que tem poema que é só para ser lido mesmo. Tem poema que ele vai funcionar para ser lido e eu não tenho nenhuma pretensão, nenhum ego de achar que eu posso transformá-lo em uma grande performance. Tem poema que só vai prestar mesmo para você ouvir, que você vai ler e vai falar, meu Deus, quem deu algum título para essa mulher? Pelo amor de Deus, que poema ruim. E, ao mesmo tempo, que eu sinto que às vezes a gente precisa ouvir o poema. Então, sei lá, Milímetros, que eu louvo todos os dias a existência desse poema, porque foi por conta desse poema que minha palavra virou outra palavra. E quando eu escrevi ele, é isso, né? É a escrita que está atulhada e vai saindo e você vai organizando. E aí, quando eu fui começar a decorar o poema, eu percebi, como uma pessoa que gosta de ritmo, eu falava, nossa, mas se eu pôr esse artigo aqui, eu perdi o ritmo da palavra. Mas é legal para quem vai ler ter essa completude da frase. Então, como a pessoa vai ler, ainda dá para ser lido esse poema, você mantém. Porque eu gosto mesmo de pensar a performance do poema, eu gosto de pensar esses vazios, essas coisas. Então, quase todos os meus poemas, quando eles vão para esse processo de ser decorado, guardado, cartografado no corpo, ele sempre perde alguma palavra ou ganha alguma coisa, né? E eu acho que é essa sensibilidade de entender o que precisa ficar no papel, o que precisa sair quando vira voz, porque provavelmente vira um outro encontro. Eu acredito que o ritmo pega muito as pessoas, assim. E às vezes fazer uma frase um pouco mais longa, você perde um pouco as pessoas. Então, você vai dando essas quebras, assim. Mas eu acho que acontece muito no movimento do atleta mesmo, sabe? Um atleta que vai correr e, de repente, ele percebe que, se ele tiver com a perna direita para frente, ele vai ter um tiro melhor do que se ele tiver com a perna oposta. Então, é pensar essa palavra enquanto um exercício contínuo, né? Diário, dentro das possibilidades, mas isso enquanto um fazer esportivo mesmo, assim. Então, se eu nado de um jeito, eu corro de outro. Então, se eu escrevo de um jeito, eu falo de outro. E se eu for só falar, vai ser uma coisa. E se eu for performar, vai ser outra. Então, eu acho que é meio que... A gente fala muito, né? E aí eu acho que quando vai para esse processo de decorar, você tem que ouvir o poema, né? E aí é de entender o poema falando com você, do que precisa ficar, o que você gastou demais. E o processo inverso também acontece. Às vezes, na fala, você percebe que tem coisa sobrando, e aí você tira do texto escrito. Mas eu acho que é mais acho que não tem uma metodologia fixada, né? Acho que é mais uma questão de apurar mesmo o ouvido, de entender o que o poema fala e o que eu consigo corresponder com o que ele está falando. Mas é engraçado, né, Luz? Porque, por exemplo, quando a gente pensa num poema como metáfora, parece que quando ele está escrito,
a relação entre metafora e metáfora fica até mais fácil de ser posta do que oralmente, né? E por exemplo, no Espanca Estanca você tem alguns momentos em que você usa o underline como aquele espaço no oco, no soco. Eu tava louca na época desse livro, meu Deus. Mas eu acho um ótimo recurso. Eu tava muito louca no período que eu lancei esse livro. Porque esse livro ele ficou no hiato, né? Eu lancei em 2013. Sou uma pessoa que faz tudo muito rápido, né? Sou, para quem acredita ou não em astrologia, mas eu sou capricorniana, então essa pessoa que gosta de sedimentar a história, de fazer... E leva tudo a sério. Exatamente. Ao mesmo tempo que tem esse Áries que faz eu ter uns ímpetos, né? Então eu chego em 2012, aí me confronto com uma matéria... que eu nem lembro exatamente quais são os dados, mas eu lembro que me pegou muito, assim, quando disseram que era... Eu não lembro o percentual, mas era um percentual baixíssimo, coisa de 3%, 2% de publicações de mulheres negras dentro de todo o escopo que a gente tinha naquele ano. Aí eu ainda trabalhava como CLT, eu trabalhava como técnica social, com adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. E eu lembro que eu peguei todas as minhas férias e apliquei no Eterno Contínuo para publicar meu primeiro livro, que é um livro fofo. Só tem poesia, não é fofo não, mas só tem poesia de romance. É que depois eu leio e falo, meu Deus, como sofre, né? Ai, e que gente. Foi reeditado em 2017? Olha, ele é bom mesmo, foi isso mesmo. E aí teve esse tempo, né? Então, de 2013 até 2017, que é o momento onde eu estou muito nos slams, então... Um tempo de criação muito rápido. E aí eu falei, mano, se eu não publicar isso aqui, eu vou perder o tempo de publicação. Aí o meu melhor amigo, que se chama Jonatas, ele tinha um MEI de editora que ele fez para publicar os artigos religiosos do pai dele. Ele ia fechar o MEI. E aí a gente conversando, ele falou, mano, quer saber? Vou virar seu editor. Eu falei, tá fazendo, você tá com tempo, então vai, filho. E aí foi meio que um apanhado, assim, né? Então... essa ideia de tentar achar um jeito de criar uma sessão para esses textos, porque era muito texto, eles não se dialogavam. Aí eu falei, mano, vou lançar um livro duplo e as pessoas vão ter que acreditar nessa história que eu vou contar. Então, tipo, Espanca, essa ideia desses livros que eu usava mais para batalhar, e o Estanca, que são esses textos que eu acho que são esses textos para serem lidos, assim. Então, a maioria dos textos que estão no Estanca, eu nem falei em sarau, eu nem levei para o slam, são textos mais introspectivos, são textos mais líricos, né? E aí é meio que nessa loucura que surge, assim. Então, e também nessa, né, eu acho que era um momento onde eu estava querendo muito descobrir qual que era o meu jeito de escrever. E o meu jeito de escrever, tanto em forma... não falar, né? Tipo, tá falando, quebrou muito isso aqui, pode ter sido a Luz que escreveu. E de olhar e falar, mano, alguém que põe esses 2 pontos no início da frase, ao invés do final, mete uns travessão do nada. Isso daí é coisa da Luiz Ribeiro, assim. Hoje eu leio, eu acho super legal. Algumas coisas eu ainda mantenho, tipo, os 2 pontos no início eu acho chique. Não tem fundamento, eu só acho bonito mesmo. Então eu mudo. E foi nessas aí também que eu comecei a escrever só de letra minúscula. Estava começando a ler a Bell Hooks. Falei, eu e a Bell Hooks, vamos ficar aqui na letra minúscula. Mas eu acho que é isso, assim. Foi mais na ideia de quase que subverter a ordem, sabe? Assim, de tipo... Mano, por que a gente tem tanto preciosismo com a língua portuguesa, sabe? Isso aqui é tudo resquício escravocrata. Então, se é resquício escravocrata e tá para mim, eu vou fazer o que eu quiser disso, assim. Então, se Lélia já disse que eu posso ter o meu português, eu vou meter minha pontuação também. E aí, então, é bem o desprendido mesmo, assim, acho que por conta do teatro, né, você vai lendo bastante coisa, vai criando vai entendendo algumas terminologias com os caras, então... Sei lá, o Fanon, no primeiro capítulo dele, O Negro e a Linguagem, ele já sai falando várias coisas, né, pra gente. Então, acho que é mais uma ideia de brincar e subverter a linguagem mesmo do que realmente fazer sentido. Eu sou uma pessoa que leva a vida tão a sério que parece que eu tenho que fazer sentido o tempo todo. Então, essa ideia de brincar com a pontuação é para me relembrar que eu não preciso fazer sentido o tempo todo, né? Então, é isso. Eu também gosto de algumas só. Outras eu acho excesso.
Assim, pessoalmente, eu acho Spunk Stank um acontecimento da poesia brasileira. Eu acho um livro espetacular. Para quem não conhece, é um livro que, na verdade, ele é 2 livros em um. Você lê a primeira parte, uma das partes, não tem primeiro e segundo, uma das partes, você me corrige se eu errar alguma coisa. Não, tá certo. Você lê uma das partes, que é o Espanca, numa direção, você vira o livro ao contrário e lê o Estanca na outra direção, e no meio da costura tem o texto da Luísa Romão, né, sobre você. E a parte do Estanca é interessante porque a gente descobre ali uma nova Luiz Ribeiro, né? Uma Luiz Ribeiro que fala da avó, uma Luiz Ribeiro que dialoga com Camões. É muito fácil. Poemas curtos, poemas de um tipo muito diferente do que é lido em slam. E como que nasce essa arquitetura? Assim? Como que você chegou naquilo? Porque você falou sobre subverter a língua portuguesa, mas na verdade você subverte o próprio objeto livro, né? Aquele livro é um livro duplo que chega no meio, tem o texto da Luísa Romão. Como que chegou nessa arquitetura, assim? É isso, a gente inventa o tal do... Eu tenho uma performance chamada freestyle cotidiano, que eu acho que é o que a gente faz o tempo todo, e isso vai acontecer em qualquer lugar. É isso, o meu amigo falou que podia publicar. Ele podia publicar vários livros? Não. Então, como que eu faço disso que me foi dado enquanto um presente, uma chance? Porque, tipo, se eu também publicasse só o Espanca, eu não sabia quanto tempo eu levaria para publicar o outro. E também atulhar tudo junto, eu acho que ia perder um pouco do sentido. Eu tentei fazer uma linha cronológica. Aí não rolou. Aí eu falei, mano, vamos fazer isso? E aí, na época, a Eleonléria tinha acabado de lançar um disco que chama Afrofuturismo. E aí eu só ouvia aquela mulher, e aí eu, nessa brisa de o que eu quero fazer, de que eu quero falar. E aí, numa música que ela fala, o peso da palavra estanca. Aí eu fiquei nessa frase, eu falei, nossa, estanca, boa essa palavra, estanca. Acho que o meu livro vai chamar Estanca. Eu falei, mas qual que é o outro? Aí eu falei, mas é só estanca? Mas tem tantas outras coisas. Aí é onde vem a ideia. Do tipo, poxa, tá, Espanca, Estanca, que é... Quem tem a primeira edição do livro, que é a edição mais cara, porque agora eu já não tenho mais como fazer isso, a própria fonte muda de cor, né? Então, ela é roxa e verde, que é essa ideia mesmo, assim. É quase que um devir de uma imaginação infantil mesmo, de tipo, quando você leva, sei lá, né, um golpe, alguma coisa, aquilo fica roxeado, e quando aquilo vai estancando, vai para outra tonalidade que pode ir para o esverdeado, assim. Então, tem essa brincadeira. Então, essa poeta que parece espancando, quantas coisas teve que estancar, ou vice-versa. Aí foi muito legal a época da publicação desse livro, porque a pessoa podia escolher. Eu falava, mas quer que eu autografe aonde, né? Por onde você vai começar a ler? E aí eu convidei a Roberta para fazer a apresentação do Espanca, porque são esses poemas que estão mais no slam, mas, por incrível que pareça, o livro ele começa pelo Estanca. A minha forma era muito mais estanca antes de chegar no slam. É o slam que vai forjando essa poeta com um olhar mais politizado. Que é o do eterno contínuo, né? Então ele vai, né? Ele começa no Estanca e vai para o Espanca. Aí a apresentação do Estanca é da Eleonléria, e aí esse texto no meio do livro é da Luísa Romão, né? Que eu acho uma lombra esse livro mesmo. Feliz que fui eu que fiz, porque ele é bem legal. Inclusive, você falou sobre uma questão um pouco infantil. Eu adoro no Luana Presente, quando tem aquela coisa do 1, 2, 3 PMinhos, quando você pega a cantiga infantil 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, acho aquilo muito especial. E Luz, vamos ler um poema? Vamos. Bora? Eu vou fazer um poema, o poema que eu falei. Por quê? Porque quando me convidaram para fazer uma performance, eu falei, vou fazer uma coisa muito louca lá. Uma coisa... Então, provavelmente eu vou usar muito menos os poemas que as pessoas conhecem. Então, de alguma maneira, para me apresentar para quem não sabe quem eu sou, eu vou fazer um mini milímetros, então. Que, aliás, ele é declamado no slam, ele está no livro e ele vira música, né? E ele vira questão de vestibular. Ele é talvez o
seu poema mais conhecido, né? Não, sem sombra de dúvida, ele é o meu poema mais conhecido. Né? É. Bora, então. Bora. Tô nervosa. Pra quem tá gravando, se eu fizer sem microfone é muito ruim? Se eu fizer sem mic é muito ruim? Não? Fingir que eu sou jovem ainda. Os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas, vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês ficam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores da parede natural tijolo baiano, vocês citam 6 filhos que dormem juntos, vocês citam que gelatina é bom só porque custa R$1. Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vídeos não se abaixam, não citam, não escutam, só falam. Falácias. É que vocês gostam mesmo é do gourmet da quebradinha. Um sarau, um sambinho, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam o batuque do peito laje como está por córrego. Seu corretor corrige as estruturas de madeirite. Quando eu me estreito no beco, feito pros meninos peitinho próprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa, percebe? Esses meninos desfilam moda. Havaianas, número 35/40 e todos, que é tamanho exato do seu pé, número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abre até portão, estão tudo fora das grades escolares, nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforça a força, a tática do tráfico, mais um refém. Esses meninos que não sabem nem escrever, Marcos vê com tudo com um caquinho de tijolo. PCC. Você vê, não vê que esses meninos sem carinho, não tem carrinho preso no barbante. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água. A desbicar no céu, mas é réu na favela e me fizeram pensar voos altos. Então voa! Aviãozinho. E os meninos corre, faz seus corre. Podia ser a daga, a flecha, a lança, mas é lançado pra fora, vive pela margem. Na quebrada do menino não tem nem ônibus pro centro da capital, isso me parece um sinal, é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão, faz toda a lição, acorda cedo, dorme tarde e é chamado de função. Cria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que cabe no pé, um aviso. Quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. História feita ao vivo aqui. Luz, eu queria falar com você sobre dramaturgia, música também, que são outras, né, áreas dessa sua arte multifacetada. Mas antes, para encerrar essa questão do slam, eu queria... É uma curiosidade até pessoal. Como foi a sua experiência? Para quem não sabe, a Luz foi campeã nacional de slam, né? E participou da Copa do Mundo de Slam em Paris. Como foi essa experiência? Como funciona? Eu imagino como é aquilo, cada um falando em um idioma. Como que funciona? Como foi a experiência? Em 2000, eu acho que eu tive que ter muitos nãos até ter um sim, né? Então, comecei a correr no slam em 2012. Em 2013,
que foi o ano que o Emerson foi. Eu lembro de eu não conseguir a vaga, porque eu perdi para o Emerson por papo de, tipo, meio décimo, assim. Aí eu fiquei extremamente frustrada. Em 2014, ninguém me viu em lugar nenhum. Não quis brincar de slam. Falei, não quero. Tô de boa. Esse movimento não é para mim. Aí, em 2015, eu acordei de novo. Aí eu fui. Falei, não, agora eu vou ganhar. Se eu não levar em 2015, eu não vou para lugar nenhum. Que aí foi isso que eu falei, da gente não conseguir nem chegar na semifinal. E aí, em 2016, eu estava fazendo parte de um coletivo de São Paulo que se chama Legítima Defesa, que tem essa pesquisa de spoken word, né? Mas eu estava muito no negócio de teatro, assim. Falei, não, acho que a pessoa competindo há 3 anos, falei, não, acho que já deu para mim esse negócio de teatro, de slam, tô de boa. E aí aconteceu uma coisa mais louca que podia acontecer, porque eu comecei a estudar o spoken word, mas não com a intenção de ganhar slam, com a intenção de entender que, posso fazer isso sem microfone, mas com microfone eu posso fazer isso, eu tiro o microfone é outra coisa, e aí eu vou falando. E aí, mas eu não estava correndo em slam, estava de boas. Aí, para quem conhece, meu amigo do Rio de Janeiro, Tom Grito, foi para São Paulo e falou, Luz, eu estou muito afim de ir nos slams. Falei, vai com Deus, filho, eu estou de boa. Aí ele, vamos? Eu falei, não. Aí ele, vamos? Eu falei, não. Aí ele, vamos? Eu falei, não quero, Tom. Tava frio no dia. Eu falei, tá frio, eu não quero ir. Vai, amigo, eu te espero aqui, vai ser ótimo. Aí ele, vamos, amiga, por favor. Aí eu falei, Tom, se eu sair da minha casa, eu vou só para ganhar de você. Aí ele falou, duvido. Eu falei, Aí o meu ascendente em Áries desafiou. Aí a gente foi no Slam Red Bull. Aí nem eu, nem ele, né? Aí eu falei, Tom, vamos pra casa agora. Ele, não, porque vai ter slam na roça, que é tipo em Franco da Rocha, galera. Do Franco da Rocha, na época eu morava no Guarapiranga com a minha mãe. Olha, mais fácil eu chegar aqui em Uberlândia do que chegar em Franco da Rocha. Aí eu, Tom, não, ele, vamos. Eu falei, Tom, mas agora é sério. Agora eu tô com raiva. Se eu for lá, eu vou ganhar de você. Aí ele falou, você já me prometeu isso hoje. E aí quando a gente chegou lá, tinha um pote de doce de leite como prêmio. E eu adoro doce, gente. Eu sou apaixonada por doce. Sou apaixonada. Falei, Tom, se não for por você, é pelo doce. E aí eu ganhei, assim. Mas gente, sério, eu competia, olhava pro doce, eu falei, esse pote era meio quilo de doce de leite. Aí eu falei, não, vou ganhar, ganhei. Mas eu estava muito no teatro, fazendo teatro. De repente saiu lá a lista. Agora vai ter... Isso foi papo de começo do ano. Eu tinha esquecido que eu tinha ganhado o Slam da Roça. Estava vivendo a minha vida. Aí saiu a lista de tipo, final do Slam da Roça, dia tal. Aí estava lá meu nome, me marcaram no Instagram. Eu falei, meu Deus do céu. E eu estava em 2 finais, porque também peguei uma outra vaga lá numa loucura doida. Aí eu falei, não sei como vai ser, mas fui lá. É isso, eu não gosto de ativar meu modo competitivo, mas ele existe. Quando ele vem assim, aí é muito difícil. Eu nem olho pro lado quando eu estou competindo. Aí fui lá, ganhei, eu falei, meu Deus do céu, agora eu estou no tal do Slam BR. E eu só lembrei que eu estava no Slam BR quando eu fiz a última apresentação da minha primeira peça de teatro, que a gente terminava todo mundo meio Black Pantherzinhos para cima, com o braço. Aí quando eu terminei, eu falei, meu Deus, tem slams daqui 3 dias. Falei, nossa. E aí eu falei, tá bom. Não queria, mas já que queria e já tô. Aí foi todo esse momento, assim, de entender mesmo os poemas que eu tinha que fazer. Então também é isso, eu já estava batalhando desde 2012. Então em 2016 eu tinha muito poema decorado. Porque tinha essa versatilidade de querer se mostrar diferente. Aí nisso de tipo, eu tenho que ter pelo menos 6 poemas, tal. E aí eu lembro que realmente, assim, eu não sou uma pessoa... Eu estava até falando com o professor que o meu desvio de caráter enquanto poeta é que eu não bebo cerveja. Então, todo mundo bebendo cerveja, sem beber cerveja. Aprendi a fumar cigarro agora. Que nem isso, né? Então... e ali, super centrada, todo mundo falando, todo mundo na rua, e eu voltava para casa, fazia banho de folha, ia de contregum. Vixe, uma obra de macumbaria atrás de obra de macumbaria. Quando eu vi, assim, eu ganhei o Slam BR. Aí eu falei, caramba, mano, que bagulho louco. Agora eu vou ter que ir para a França. E aí, quando eu cheguei lá, eu não falava nada, gente. Eu faço Duolingo. Se vocês olharem lá, vai falar, nossa, ela deve falar muito bem, porque eu sou
Meu nível é o 19, meu ofensivo é de 80 dias, mas eu não sei falar nada. Eu tenho um vocabulário grande que não se junta. Ou seja, e lá eu nem fazia Duolingo ainda. Então, cheguei lá, falei, gente, é isso. Sorri e acena. E aí o pessoal via meu passaporte e falava, Brasil, Pelé. Aí, ai, que recepção calorosa. Mas foi uma loucura, porque é muito diferente. Tipo, Slam BR, gente, Slam BR é show, é delícia. Você tem onde ficar, você come bem, as pessoas são legais, sabe? Eu ia falar outras coisas que eu acho que não preciso falar, mas Slam BR é maravilhoso. Chegou lá, cidade fria, as pessoas não te olham na cara. Você entra, aí é muito louco, né? Porque é um outro tipo de racismo, é uma coisa muito mais cortante. O machismo é muito mais cortante, assim. Então é tudo muito, muito, muito louco. E aí a pessoa que organiza o evento um jeito muito louco, assim. Então, o evento em si, eu acho que a gente superestima. Luz, é fácil falar depois que você foi. Claro, né, gente? Quem aconteceu, né? Porque eu lembro de um dia falar isso numa reunião dos Lambert, e falei, não, gente, é superestimado. Aí me falaram isso. Claro, você foi, né? Tá bom. Mas é muito doido também, assim. Eu lembro de chegar, fazer um poema, consegui uma nota boa. Aí eu fiz o segundo, fiz uma nota mais ou menos, e aí eu precisava ter uma nota muito boa para passar de fase. E aí você fica naquele momento, assim, porque, tipo, o ano que eu fiz o Slam BR tinha mais de 30 pessoas. Falei, mano, eu pelo menos tirei a vaga de 30 pessoas. Eu tenho que falar meus 6 poemas. A minha meta era falar os 6 poemas. Eu não precisava ganhar. Mas você fala em português, Luz? Sim. E os jurados... Finge que te entende. Isso é uma loucura. Eu fiquei extremamente revoltada, porque esse meu amigo que faz todas as coisas por mim, ele traduziu todos os meus poemas. A gente sentou. Mas o que você quer falar com esse milímetros exatamente? A gente achou uma palavra, a gente traduziu. E eu estava super feliz. Falei, as pessoas vão chegar muito perto da tradução que eu quero. Quando eu cheguei lá, um cara que eu nunca vi falou, foi maravilhoso traduzir seus poemas. Aí eu fiz, oi? Falei, vocês não vão usar a minha tradução? Não, é a tradução padrão de não sei o quê. Eu falei, nossa. Então você vai falando, e aí vai aparecendo atrás de você uma tradução simultânea. Mas às vezes eu olhava para trás e eu via que estava num tempo totalmente diferente. Então, tipo, em francês e inglês. E é isso, aí você vai falando, é exatamente isso. Você vai falando, as pessoas vão fingindo que estão te entendendo, e você vai fingindo que está fazendo sentido. Mas é também acreditar que a linguagem não pode ser barreira. Então, às vezes, é um movimento que você faz que realmente a pessoa vai entender o que você quer falar pelo movimento que você faz. É isso, tipo, eu particularmente, além desse idioma aqui, não falo nenhum outro, mas eu lembro de ver a performance dos outros poetas e ir identificando uma ou outra palavra ali e as coisas irem fazendo sentido, porque todo mundo fala a língua poesia. Então, o jeito como um cara fala e faz assim, você fala, putz, mano, eu acho que eu já decodifiquei esse gesto aí, hein? Esse maluco passou por uma enrascada tão grande quanto eu quando passei no Beco e Viela, assim. Então, o corpo vai falando, sabe? Então, foi uma experiência muito louca. Agora que eu já estou esse tempo falando aqui, eu estou menos introvertida, mas eu sou mesmo introvertida. Eu não consegui fazer troca com ninguém. Eu olhava para as pessoas, eu ficava rindo, aí eles iam para o bar, eu não queria ir para o bar, eu ia para o apartamento, ficava deitada. Então, não confluí com ninguém, mas eu falei 6 poemas, que era a minha meta. Consegui falar os 6 poemas. Mas foi isso, assim, foi um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, de entender que até o jeito da gente fazer poesia aqui, apesar de tudo, é muito diferente, assim. E aí, de notando, né, conforme os países, conforme os marcadores que as pessoas iam carregando, como a poética vinha diferente, né? Então, eu estava ali preocupada em organizar um texto que fizesse sentido e que falasse de alguma maneira do meu território, enquanto tinha gente que podia falar sobre a disposição das embalagens nas gôndolas de supermercado, sabe? E aí é muito louco também, assim. Mas foi uma grande experiência, foi maravilhoso, não repetiria.
É Muito sério, quem bom. vê meus vídeos, eu falo, gente, quem deixou essa criança fazer isso? Porque eu olho os vídeos, eu tô desesperada ali. Dá pra ver eu chorando nos olhos, assim. Você olha os olhos e fala, meu Deus, quem deixou? Eu não me colocaria mais nessa prova. E olha que eu gosto de competir, mas eu não me colocaria a prova assim mais não, eu acho. Deve ser muito louco. E Luz, a questão do teatro, como que é? Porque além de formação em atriz, você também escreve, né, dramaturga. Como que o teatro chegou para você? Foi uma extensão ali da performance? Como que isso bateu em você? Eu comecei a fazer poema assim, meio expansivo, aí algumas pessoas começaram a falar, por que você não faz teatro? Eu acho que ia ser bom. Aí eu inventei de fazer um curso de teatro lá em São Paulo, mas a cada módulo que eu passava, o valor subia vertiginosamente. Eu falei, nossa, eu não tenho condições de pagar isso há muito tempo. E aí eu saí do teatro, ao mesmo tempo que eu passei por um processo para fazer uma performance com um diretor sul-africano, e aí eu passei. Só que deu mó BO lá, a apresentação não rolou, mas é isso, os caminhos estranhos que faz a gente chegar onde a gente tem que chegar. E esse grupo de pessoas que não apresentou essa performance se forjou naquele momento no coletivo de teatro, Coletivo Legítima Defesa, que é hoje um grande referencial da linguagem do teatro épico no Brasil, assim. E aí eu falo que a minha formação de teatro é o teatro, porque eu não concluí o curso de artes cênicas por conta de valores, mas tudo que eu sei de teatro eu aprendi dentro desse coletivo. E acabou que é isso, né? Então, como a minha formação é de poeta, quando eu via dramaturgia, assim, a primeira coisa que eu procurava era um texto longo, assim. Eu não queria ficar fazendo os diálogos que todos os atores queriam fazer, as coisas. Eu escolhi o maior texto e ia chorar lá pro diretor e falava, mano, deixa eu fazer só isso aqui. Não preciso fazer mais nada. E aí eu ficava construindo o spoken dentro do negócio. Então, todas as peças que eu participei, hoje eu não estou mais no coletivo, mas todas as peças que eu participei, todas. O texto grande é meu e eu fazia... A primeira peça que a gente fez tinha uma duração de 2h30 e eu fazia um texto de 2 minutos e meio. E estava bem feliz com isso, assim. Mas era isso, o DJ dava um beat, eu fazia uma forma. E aí foi, assim. Aí, no período pandêmico, onde a gente vai tendo encontro com outras coisas, eu assisti uma peça que se chama Desfazenda. Me enterrem em outro lugar, ou é longe daqui, alguma coisa nesse sentido, do coletivo Bonde, que quem escreveu foi o Lucas Moura. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, mano, isso é poesia. E eu entrei numa brisa que eu queria escrever para teatro, Aí a SP, Escola de Teatro, por algum motivo eu descobri, não lembro quem foi que me falou, e eu vi que tinha um curso de dramaturgia. E aí eu me inscrevi. E aí foi das coisas mais loucas, porque tinha que falar... textos que eram referência, e eu coloquei o Desfazenda. Quando eu fui ver a banca, quem estava na banca era o menino que escreveu o Desfazenda. Eu falei, ai, que loucura. Tomara que ele me passe só porque eu elogiei o texto dele. Mas não foi por isso, eu acho, né? Mas aí eu fui, entrei, fiz o curso. E lembro de parte do corpo docente gostar muito do que eu faço e parte sempre conflitar com o que eu faço, sabe? Assim, no sentido de, tem poesia demais. Eu ouvi isso dos 2 anos, assim, tem poesia demais nesse seu texto. Eu falei, gente, mas eu não vim aqui para aprender outra coisa, eu vim aqui para aprender, o que eu tenho que aprender? O diamante do personagem, legal, o clímax, legal, um ricochete, tá bom, eu quero aprender tudo, entender o que eu quero usar, mas de maneira alguma eu quero abandonar minha poesia. Tanto que o meu trabalho singular, a pessoa que avaliou, falou assim, legal, pode ser que você consiga fazer alguma coisa com isso. E aí a mesma pessoa me mandou um link para submeter dramaturgias. E ela falou, inscreve o 23, que era um trabalho que eu tinha acabado de apresentar na escola. Aí eu falei, só de raiva eu vou submeter o Lacuna. Vai que né. E aí, o ano passado, eu fui a vencedora do prêmio Lusófano da literatura feminina, que acontece em Portugal, tal. E foi muito louco. Eu mandei para ela, falei, o texto aí, mais ou menos. Não falei isso, não, porque eu sou educada. Mas só mandei para ela. Falei, lembrei de você, eu ganhei. Isso eu falei de verdade. Então, eu acho que eu tenho um compromisso com a palavra, assim, de agradecimento mesmo.
É muito doido quando a gente percebe o nosso tamanho dentro do mundo, assim. Eu acho que eu percebi o meu tamanho dentro do mundo, e eu acho que, primeiro, eu me reconheço bem pequena dentro do mundo, quando a minha avó faleceu. Eu não consigo lembrar, eu tenho até que pesquisar quem foi, porque toda vez que eu conto essa história, eu sempre falo, eu não consigo lembrar. Mas alguém também tinha falecido ali junto com a minha avó, e só se falava disso na televisão. Mas se falava disso o tempo todo. E eu lembro de ser uma das pessoas que teve que carregar o caixão da minha avó, porque não tinha quem carregasse o caixão da minha avó. E aí eu lembro que eu falei, caramba, mano, eu acho que eu não quero morrer invisível, não. Não precisa aparecer em todos os lugares, mas pelo menos, sei lá, um sarau vai ter que fazer uma noite de poesia da Luz Ribeiro. Eu entrei nessa brisa, assim. E aí, desde então, que eu entrei nessa ideia de que a palavra é meu esporte. Então, eu preciso saber fazer poema com essa palavra, eu preciso saber fazer música com essa palavra, eu preciso saber escrever dramaturgia com essa palavra, eu preciso saber fazer uma carta de amor com essa palavra, eu preciso saber praguejar o mundo com essa palavra, eu preciso saber abençoar, eu preciso saber fazer receita, eu preciso curar, eu preciso adoecer, eu preciso saber tudo que minha palavra pode fazer, assim. E dentro de tudo isso que a palavra pode fazer, eu sou uma pessoa que estou muito dentro do teatro. Eu gosto muito de assistir teatro. Depois que eu tive filho, eu levo muito meu filho para assistir teatro. E eu comecei a entrar nessa ideia de como que eu trago a poesia para o teatro. E é uma das coisas que eu mais tenho feito, assim. Inclusive, quando teve esse convite para fazer uma performance aqui, eu fiquei, mas eu acho que ia ser legal. Então, o que eu vou fazer daqui a pouco, né, já para vocês ficarem com vontade de assistir, está muito pautado dentro desses textos dramatúrgicos mesmo, né, porque é um outro tempo. O tempo do teatro é um outro tempo, é um tempo um pouco mais generoso do que o tempo poético, né? O tempo poético, se você se esgarça muito, vai perdendo um pouco de sentido, né? Então, o teatro ele te dá um tempo a mais para pensar, refletir, diluir. Poesia no formato de slam, ela é cruel, mano. Você tem que convencer a pessoa de que aquilo é bom em 3 minutos. O teatro, pode ser que a pessoa não goste de 10 minutos da sua peça, mas se ela gostar do todo o restante, ela até fala bem. Então, nessa expectativa de que as pessoas falem bem para mim, eu estou escrevendo para teatro agora. Gente, para terminar, é difícil porque é tanta coisa, é slam, é livro, é teatro, é música, mas só para não passar em branco, eu queria te ouvir, para terminar, Luz, que você, o ano passado, né, lança o Poeta Esquema Novo, e que tem tanto música como poemas falados, tal. Como foi esse projeto? A música é um projeto futuro para você? Como que é? Poxa, professor, primeiro que eu queria dizer que é muito legal, hein? Ter uma ideia com quem sabe do trabalho, né? Que às vezes as pessoas ficam aprendendo do seu trabalho enquanto elas estão perguntando, né? Então, agradeço. O Poeta Esquema Novo... É que eu sou fã. O Poeta Esquema Novo, ele já surgiu nessa ideia mesmo, né? De tipo, como que eu vou colocando essa palavra em todos os lugares que ela couber, assim. Então, essa ideia de musicar 4 poemas e que, de alguma maneira, a pessoa que vai cantar não abandona a poeta. Então, vem esses mesmos 4 poemas no jeito que é possível me ouvir falando no sarau ou slam. E aí, sim, eu estou em estúdio. Eu gostei de cantar. Eu gosto de fazer coisas que me deixam feliz, assim. Cantar tem sido um lugar de ser feliz, assim. E aí, como tudo que eu faço, eu tenho muito Sagitário no mapa. Então, você vai estudar canto, você vai fazer todas as coisas, fica meio louco, bitolado. Mas está super legal. Meu próximo projeto se chama Úmida. É isso mesmo. Um álbum de love song, sex song, uma introdução e 8 faixas. Então, assim... E essa ideia de... Muitas coisas acontecem e eu acho que a minha escrita também é um jeito de ir registrando o meu jeito de ir passando pelo tempo, né? Então, acho que não é uma grande saída do armário, porque eu já saí dele faz tempo, mas eu acho que é uma maneira de colocar na minha história, assim, tipo, se é com o Eterno Contínuo que ela se publica, se é com o Espanca Estanca que ela coloca essa ideia desses poemas que vêm para o sarau, para o slam, mas os poemas que as pessoas pouco ouvem, se é no Novembro que traz toda essa
dificuldade que foi viver em momento pandêmico e uma dor que é longa, que só vai ser diluída se ela fizer um poema longo. Então, Novembro é um poema inteiriço. Se o Sonhos e Esperanças é um jeito de dizer qual é o meu compromisso e afinco com a maternidade, se do naufrágio ao mergulho ou poemas de iniciação é um jeito de marcar na trajetória de que eu sou uma dofonitinha de Iemanjá e que sou muito feliz e devo tudo à minha ancestralidade, a quem vem comigo, a quem me olha, a quem me sonda, me dá uma maneira de colocar mesmo dentro da minha história a minha orientação sexual, assim. Então, são 8 faixas de mulher para mulher, Marisa, sobre a afetividade entre mulheres, assim. Fantástico, fantástico. Gente, só lembrando, então, que a gente vai ter as performances, né, da Andréa Félix, do Jeremias Brasileiro, do Robson Camilo e da Gabi Luz, e depois a performance da Luz, que a gente vai ver essa questão da dramaturgia aí que ela está prometendo, vai ser muito legal. Luz, muito obrigado por ter participado desse papo, por ter vindo para Uberlândia. E eu queria pedir uma palmas para a nossa poeta. Eu que agradeço, Noite Literária, agradeço também, professor. Boa noite para nós, tá só começando, né?